E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Roda a vinheta. Olá, meus queridos, professor Josi, equipe Dascalos, literatura brasileira. E agora, José? E agora você? Do particular para o universal, podemos, a partir deste poema de Drummond, estruturar, analisar o que foi a poesia da década de 30. A poesia da década de 30. Estamos falando da segunda geração do modernismo brasileiro, ok? Beleza! A geração que é conhecida por uma injeção social na literatura brasileira. Uma geração que demonstra a consolidação das conquistas de 22. Vejamos então que encontraremos aqui poetas compromissados tanto com a estética, tanto quanto com a temática. A temática social, que tomou conta também da prosa, está presente também na poesia dessa segunda geração. E um detalhe, meu querido, é nesse local, é neste momento que nós encontramos aqui a expressão poética de Carlos Drummond de Andrade. Poeta mais intertextualizado, um poeta cobiçado nas nossas avaliações, né? Um poeta cobiçado também em função da sua diversidade temática. O cara passou por todas as estruturas do modernismo e é perceptível em sua poesia variações de temáticas, desde as suas primeiras publicações, nos anos 20, até livros já da década de 50. Drummond foi aí até 1987, contribuindo aí com essa expressão poética brasileira. Bom, então vamos lá. Estamos diante da poesia de 30. Quando falamos e agora José, e agora você, nós estamos inseridos nesse período, 1930 a aproximadamente aí 1945, que essa verve social aí ganha força. Depois disso, os próprios poetas mencionados neste período acabam mudando também a sua postura e demonstrando toda a maturidade poética. Eu fiz um esqueminha para orientá-los em relação a este período. Gostaria que me acompanhassem. Let's go! Bom, tema da nossa aula, a poesia da década de 30. Que fique claro que está compatível com a segunda geração do modernismo. Conforme mencionei, as principais caracteres envolvem a coloquialidade. Eu tenho aqui uma expressão coloquial, isso quer dizer que torna mais prática a disseminação dessa literatura, né, no meio popular também. A concisão textual, principalmente essa poesia de 30, ela consegue falar muito em poucas expressões. Liberdade formal, que foi uma conquista de 1922, ok? Os artistas estão livres para expressarem na forma que desejam, sonetos, redondilhas. Este poema que acabamos de recitar no início da aula, ele é, por exemplo, uma expressão em redondilhas. Temática do cotidiano. Os poetas estão amplamente voltados para os temas que os circulam. Nós temos aí neste período revoluções, guerras, né? Discussões aí internas nesse nosso país, discussões políticas. E por que não a poesia não estaria também a favor desse quesito social? Outro detalhe que vale a pena atentar é que nesta fase, nós conseguimos enxergar já a consolidação das conquistas de 22. Um equilíbrio formal, um universalismo. Olha só, quando eu digo assim, ó, e agora José, e agora você. O problema
que está sendo questionado no poema não é somente do José, mas é um problema humano. Portanto, nós encontraremos também um viés já universal, o que revela, como já falamos, uma maturidade da literatura brasileira. E a arte participativa e politizada. Drummond, nós encontramos isso. Nós encontramos também Vinícius de Moraes, uma verve dessa arte participativa e politizada. Encontramos também Jorge de Lima, essa expressão. Ok. Então vamos lá, debandar aí para uma orientação a cada um desses poetas deste período. Carlos Drummond de Andrade é o poeta mais contextualizado, tá? Fiquem atentos para a expressão drummondiana. Tá? Tamanha é a sua diversidade poética que ele é um dos autores mais visitados nas avaliações. Fiquem atentos. Esta poética drummondiana está sintonizada com as mudanças do mundo. É como se fosse assim, ó, o poeta vê o que ninguém vê. O poeta, esse olhar atento, está em Drummond sintonizado com as mudanças do mundo de sua época. Uma rica temática e também carregada de profunda decepção, amargura, né? Um pessimismo em relação à sociedade. Uma de suas obras, intitulada Sentimento do Mundo, né? Nós temos uma forte conotação de suas lembranças, por exemplo, da sua terra de Itabira, né? Quem nunca leu, meus queridos? Alguns anos vivi em Itabira. Okay? Nasci em Itabira. Tive ouro, fazendas, gado. Hoje, Itabira é uma fotografia na parede. Mas como dói. Ok, essa tomada de consciência de si mesmo é uma característica importante dessa obra, O Sentimento do Mundo. Ok? Beleza. Outra obra que vamos citar aqui, para fontes de análise, A Rosa do Povo. Né? Uma obra aí de 1945, que nós sabemos tratar aí de um momento caótico em relação à Segunda Guerra Mundial. Né? Justamente o que desenvolve no poeta essa vontade de manifestar essa dor, esse mundo caduco, esse mundo sofrido. Por isso a preocupação social é a sua principal temática, né, nessa obra. Já em Claro Enigma, que é uma obra já da década de 50, né, provavelmente 1951, eu tenho ali um questionamento sobre a existência do homem e rumos da humanidade, mas esta é considerada, vai por mim, uma das obras mais maduras, ok, filosóficas de Carlos Drummond de Andrade. É nessa obra, por exemplo, que ele extravasa todo o seu grau de poesia conquistado durante a vida, né? Nós temos ali excelentes sonetos, temos uma espécie de retorno do Drummond à sua origem, né? Um Drummond que já não está tão ligado à causa social, mas ligado aí à construção poética. Uma obra excelente do ponto de vista dos recursos linguísticos. Um exemplo aqui de alguns poemas drummondianos. Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Alguma poesia está aí centrado aí na carreira drummondiana. Drummond é aquele mesmo autor daquele enigmático poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Esse poema, Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, é justamente o que despertou aí a atenção dos modernistas para a figura de Carlos Drummond de Andrade. Aqui, no poema Cota Zero, eu tenho uma estrutura semelhante ao haikai, né? Tem ali 3 versos, né? Stop, a vida parou ou foi o automóvel? Outro detalhezinho, esse aqui já está na obra Claro Enigma, o poema Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Então, nós percebemos aqui, já no Claro Enigma, né? Eu tenho ali uma divisão estabelecida dessa maturidade poética de Drummond.
mas não perdemos a essência da liberdade, né, da construção, amar o perdido. Está aí uma redondilha menor, não é isso? Olha que coisa interessante. E essa ideia aí do regresso, né, e da eternidade que a memória pode causar às coisas boas, né? Temas básicos em Drummond, nós temos aqui, por exemplo, também da obra Alguma Poesia, temática quadrilha, onde você observa aqui a presença dos versos livres. Vai por mim, você não tem preocupação com estrofes, com rimas. Existe um encadeamento anafórico neste poema que nós observamos, por exemplo, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Percebam a liberdade poética conquistada pelo modernismo. Já não tenho mais aquela preocupação acadêmica, seja com a metrificação dos versos ou também com as rimas, sem perder a característica da verve poética, da pegada poética, ok? Da capacidade de aumentar os significados e de dizer de forma concisa sobre a sua realidade. Vejamos aqui outro tema em Drummond, esse aqui está na obra O Sentimento do Mundo, um trechinho, os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. É bom lembrar que a poesia de Drummond ela é cercada por uma extensa inteligência. Nós precisamos debruçar sobre Drummond e particularmente debruçar sobre o significado poético para ressignificar e significar a sua poesia. Sempre vai por mim voltado para o contexto, hein? Também da obra A Rosa do Povo, tem aqui esse trechinho, né? O medo. Em verdade temos medo, nascemos no escuro, nossos filhos estão felizes. Fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas, dançando o baile do medo. Olha que visão, né? Que visão assim, digamos, pessimista das relações humanas, né? Dançando o baile do medo. Será que é isso que nos move? E essa daí que começamos a aula, né? José, como eu disse, partindo do particular para o universal, e agora José, a festa acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você. Esse finalzinho é o que garante essa tramitação, essa transição para o universalismo tão presente e que faz da poesia de Drummond tão recente, tão revisitada, tão atual, né? Aqui alguns livros do autor, apenas para orientar que de Drummond nós também não temos somente a expressão dos poemas, temos também contos, tá? Livros que revelam aí todo esse caráter fantástico e enigmático, quando a poesia começa a tocar aí o aspecto prosaico. Em Drummond, eu trouxe aqui para vocês um detalhe, uma observação que eu julgo importantíssima. Drummond trabalha muito em seus versos com a metalinguagem poética. Ele fala do próprio ofício, da própria dedicação de escrever dentro dos seus poemas. É o que nós observamos aqui, por exemplo, quando estamos lendo este pequeno trecho aqui, ó. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Essa metalinguagem que está representada aqui pela letra B, né, evidencia uma forte característica da poesia de Drummond. Neste e em outros momentos, em outras estruturas poéticas, nós encontramos essa presença metalinguagem. Outros autores dessa fase, nós temos Cecília Meirelles, considerada pela crítica como uma neossimbolista, permite-se em sua poesia uma expressão espiritual, mística, né? Portanto, o que aproxima das poesias simbolistas
recaracterizada também por uma musicalidade dos versos. Aqui, por exemplo, um dos principais temas da Cecília, né? Aí, que não deixa de ser uma metalinguagem, né? Onde nós encontramos aqui uma associação do escrever com a musicalização. Sei que canto e a canção é tudo. Está aqui embaixo, vamos olhar aqui. Meus queridos, sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e amanhã sei que estarei mudo, mais nada. Silêncio e solidão é o que dominam aí a temática de Cecília, sempre voltada para a referência neossimbolista. Ela não foi a única, hein? Não foi a única. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro autor que também foi, que passou por essa verve simbolista, né? Um autor que vem lá do Nordeste, Jorge de Lima, né? Ele tem uma forte expressão aqui no quesito que chamamos social, tá? Junto com Cecília Meirelles, também esteve presente na Poesia em Cristo. Jorge de Lima apresenta uma influência parnasiana, e aqui eu trouxe um dos sonetos deste autor que determinam essa pegada social, o acendedor de lampiões. Gostaria que vocês tivessem um tempinho para ler este soneto, porque aqui ele deixa claro a crítica daquele que trabalha numa atividade assim cotidiana e que, embora pareça estar feliz, não está. Provavelmente ele está sendo explorado, coisa que nós vamos debandar aí no final deste soneto. Jorge de Lima é conhecido justamente por criticar e também tornar visível uma espécie de exploração social por meio da sua poesia, ok? Temos aqui Vinícius de Moraes, né? Tão relacionado aí com a música, com o cinema, com a bossa nova, também está inserido nessa geração aí. Olha quão rica, quanto tempo nós precisamos aí para estudar essa segunda geração. Tamanha é a produção literária, poética aqui na literatura brasileira. Vinícius de Moraes, nós temos aqui um grande sonetista, mas que também teve influências, tanto simbolistas, né, quanto influência social, né? Veja, por exemplo, o poema Rosa de Hiroshima, né? Mas é óbvio que o Vinícius ficou conhecido mesmo pelos seus belíssimos sonetos que elevam a condição feminina a um pedestal maravilhoso, né? E desejado. Soneto de Fidelidade é um exemplo, mas nós temos aí várias composições magníficas, tão revisitadas, regravadas na música popular brasileira, na poesia de Vinícius de Moraes. Beleza? E temos também a figura de um autor chamado Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele impregna aí a sua verve poética, tanto num tom histórico, quanto também num tom de influência, pasmem, uma influência surreal, uma influência surrealista em seus versos, tá? E já esteve presente em avaliações, constantemente retomado, né, em exercícios, ou pelo seu viés histórico, né, que consiste em olhar para as fontes quinhentistas, o que também é uma das conquistas de 22. Por exemplo, este poema, este trechinho aqui intitulado Carta de Pero Vaz. É óbvio que faz uma intertextualidade aí, provavelmente uma paródia, né, com o que é considerado a documentação, né, do início da literatura brasileira, a Carta de Caminha. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu, quanto aos bichos tem nos muitos, de plumagens bem vistosas, tem macaco até demais, diamante à vontade, esmeralda é para os trouxas. Do quesito surrealista, um trechinho para vocês aqui, quando eu consigo mesclar os ideais da realidade com os ideais do sonho, oníricos. Então, tem aqui pré-história, Murilo Mendes. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, equilibrou-se no azul, caiu no álbum de retratos. Ok? Meu querido Letisgo, olha só, a geração de 30,
ela é dona de uma vasta produção literária no Brasil. Tanto que nós estudamos a produção orientada para a prosa e para a poesia. Aqui nós temos a poesia de 30, na qual temos a maior expressão, a maior voz poética desse tempo, como Carlos Drummond de Andrade. Temos também várias influências, sejam elas simbolistas, surrealistas, sociais, espirituais, desses autores como Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes. Então nós temos aí uma orientação para os nossos estudos da poesia de 30 e o quanto ela influenciou, né, nessa caminhada para a literatura universal. Beleza? É isso aí, meus queridos. Espero colaborar. Se você está por dentro das nossas aulas, fique atento. Inscreva-se no canal Dascalos, ative o sininho para receber outras informações, tanto de literatura quanto de outras disciplinas. Um fraterno abraço, valeu!